Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim aqui para dar início à nossa série, uma sequência de vídeos que eu prometi para vocês, vídeos pelo menos a princípio curtos e simples, falando sobre os transtornos alimentares e como é que eles são diferentes da doença obesidade. Estamos falando de doenças distintas que acometem muitas pessoas e que precisam ser tratados. Eu escolhi nesse primeiro vídeo falar sobre a anorexia nervosa. E eu escolhi a anorexia simplesmente pelo fato de que, para muitas pessoas, ela é simplesmente o oposto da obesidade. A anorexia, para o entendimento de grande parte da população, é simplesmente o extremo oposto, ser gordo demais ou ser magro demais. E na verdade, a anorexia ela não é o oposto da obesidade. Na verdade, ela é muito parecida, ela tem muitas características em comum com a obesidade. A anorexia ela é caracterizada principalmente por três fatores. São três fatores preponderantes, ou seja, são três fatores que são comuns a todas as pessoas que sofrem de anorexia. E esses fatores eles precisam ser observados, porque é a partir deles que pode ser feito um diagnóstico de uma pessoa com anorexia. Que fatores, que características são essas então? O primeiro deles é a restrição alimentar. Uma pessoa que tem anorexia, ela tende a restringir cada vez mais o seu consumo de alimento, ou seja, ela tende a comer cada vez menos. Ela tende a ficar o máximo de tempo sem comer e comer quantidades mínimas somente para manter o corpo vivo. Pelo menos em um primeiro momento a pessoa ainda tenta comer o mínimo para manter o corpo vivo. Acontece que as pessoas elas acabam por perder o controle dessa restrição. Por quê? Porque a segunda característica da anorexia ela é o medo que a pessoa tem de engordar. Então, se em um primeiro momento, ao se perceber gorda, ela começa a restringir a quantidade de comida, em um segundo momento, ela tem muito medo de engordar, ela acha sempre que está gorda e que precisa diminuir a alimentação para diminuir o seu peso. Então, essa tendência a diminuir a quantidade de alimento é seguida por uma outra tendência que é de se ver sempre maior do que está, se ver sempre gordo e ter medo de ganhar peso. E quando eu falo ter medo de ganhar peso, é uma quantidade qualquer de peso, 100 gramas, 200 gramas, 1 quilo, todo peso que aumenta na balança é ameaça para a pessoa que tem anorexia. Ela se sente mal com ela mesma, ela se sente sempre ameaçada pela comida, pela balança. Então a gente entra em um padrão de uma pessoa que se vê gorda, diminui a comida, tem medo de ganhar peso, e isso é exatamente porque ela não está satisfeita com a imagem de si mesma, com a imagem do seu corpo, com o tamanho e com o volume do seu corpo. Por padrões impostos por uma sociedade, por padrões familiares, por crenças que ela desenvolveu ao longo da vida. A questão é, uma pessoa com anorexia, ela diminui a comida para não engordar porque não está satisfeita com a imagem do seu próprio corpo. Então essas são as principais características de uma pessoa que tem essa doença. E essa pessoa, ela coloca a sua vida em risco de uma forma muito efetiva. Embora muitas pessoas não conheçam os danos da anorexia, a anorexia é uma doença psiquiátrica que, dos transtornos psiquiátricos que levam à morte, ela está classificada como número 1. Então, olha como é que nós precisamos ficar atentas
aos sinais das pessoas que estão à nossa volta, porque às vezes os comportamentos da pessoa são o pedido de ajuda que ela emite. Nem sempre a pessoa vai chegar para você e dizer, olha, eu estou com um problema e preciso de ajuda, mas se você observa os comportamentos das pessoas à sua volta, você pode perceber padrões que dizem que essa pessoa precisa de ajuda e você pode ajudar. Você pode ajudar essa pessoa a buscar auxílio profissional, porque nós estamos falando de um transtorno psiquiátrico. Nem sempre estaremos aptos a ajudar, mas auxiliar na busca pela ajuda adequada é uma grande forma de ajuda. Então, como é que a anorexia coloca a pessoa em risco? Vamos lá, porque isso é muito importante. Uma pessoa que restringe a quantidade de alimentos, ela se coloca em situação de fome. Não é porque a pessoa não quer comer para não engordar que ela não sente fome. Ela sente fome, só que ela evita comer. Mas o nosso corpo precisa de energia para se manter vivo. A maior fonte de alimento que o nosso corpo tem, a maior fonte de energia que o nosso corpo tem é o alimento. Se nós não damos alimento, a tendência é que ele busque outra fonte de energia. E onde é que ele busca e encontra essa fonte de energia? Os nossos músculos. Então, o organismo em situação de fome tende a ter uma baixa da pressão. Sabe quando você fica muito tempo sem comer e percebe que está fraco, que está bambo, que a vista está escurecendo? Pois é, isso é sua pressão que caiu. Então, o corpo com fome tende a ter baixa da pressão arterial. Um corpo com baixa de pressão arterial tende a ter uma baixa nos batimentos cardíacos. Olha como uma coisa está ligada à outra e vai dando sentido à outra. Se o nosso corpo está buscando energia nos nossos músculos, já que ele não recebeu dos alimentos, e o coração nada mais é do que um grande músculo, o nosso corpo está colocando a nossa pressão mais baixa, a pressão mais baixa levando os batimentos a caírem, porque ele está buscando a energia do músculo e o coração é um músculo. O que isso implica a longo prazo? Implica que com esse comportamento de não nos alimentarmos para não ganharmos peso, mudamos drasticamente e perigosamente o ritmo da nossa função cardíaca e nós podemos levar o nosso corpo a uma falência cardíaca que está automaticamente dizendo que um corpo com uma baixa pressão, uma baixa nos batimentos, logo pode entrar em falência cardíaca e levar a pessoa à morte. Então nós precisamos entender que transtornos alimentares são doenças sérias que precisam ser tratadas. Tem tratamento. O que não pode é uma pessoa com transtornos alimentares ficar sem tratamento, porque os transtornos alimentares podem sim levar uma pessoa à morte. Então, quando nós profissionais identificamos no nosso paciente qualquer transtorno alimentar, aqui eu estou falando da anorexia, mas nessa série eu vou falar de outros tão importantes quanto, vou falar dos principais transtornos alimentares para que possamos, enquanto profissionais, estarmos atentos aos sinais e sintomas dos nossos pacientes, enquanto pessoas, estarmos atentos a qualquer pedido de ajuda ou qualquer sinal que possamos perceber como estranhos nas pessoas à nossa volta. Certo, gente? Espero que esse vídeo tenha ajudado e que ele possa contribuir para que estejamos atentos às pessoas à nossa volta e, no caso de profissionais, aos sinais e sintomas dos pacientes, mesmo quando não temos como queixa principal um transtorno alimentar. Um beijo grande, sucesso a todos e até o próximo vídeo.